Antes e depois, o grande mocinho e o grande vilão da estética. São imagens que a gente vê muito nas redes sociais, os famosos antes e depois. Porém, eles ajudam a gente a construir uma autoridade muito grande no nosso nicho, né? Porque mostra o nosso resultado. Então, ele traz uma autoridade, mas ele também pode ser o grande vilão, porque eu posso ter um problema aí com o meu cliente futuramente, tá? E aí, aqui primeiro eu trouxe aqui o cuidado ao postar. Todo o serviço precisa de ter autorização do uso de imagem. Todo o serviço que você fizer, independente de qual. Todo o serviço. Serviços que são divididos em sessões, você vai pegar a autorização do uso de imagem uma única vez e depois você vai anexar isso ao contrato. Você não precisa de toda vez que ela vai na sessão pegar, tá? Então, por exemplo, designer. Você não precisa toda vez, ela é uma cliente recorrente da sua estética. Você não precisa de toda vez que ela vai na sua estética pegar. Mas, por exemplo, quem aplica toxina botulínica, como tem um delay de tempo de 6 meses, aí é interessante você pegar, sim, a autorização do uso de imagem. E aí, aqui eu coloquei um parágrafo que é, inclusive, que foi proposto pelo Conselho de Biomedicina. Essa imagem não representa, em hipótese alguma, garantia de resultado. Cada ser humano tem características anatômicas e fisiológicas únicas. Divulgação autorizada pelo usuário. Esse termo aqui eu retirei do, do Conselho de Biomedicina, e lá no Conselho de Biomedicina eles pedem para que os biomédicos coloquem em todas as fotos esses dizeres aqui. Marina, eu não sou biomédica, mas esse dizer aqui vai te proteger de muita coisa. Então, independente de ser biomédico ou não, pode colocar que isso aqui não tem nenhum tipo de problema se você não for biomédico. Você está só se resguardando. Então, toda foto antes e depois, lá embaixo, você coloca isso, tá? E aí, qual outro cuidado que você deve ter ao postar? Detalhar bem o antes e depois. Então, a primeira coisa é colocar a idade daquele paciente, o tratamento que foi realizado, coloque a idade, 37 anos, tratamento de criolipólise, tratamento de melasma, tratamento de estrias. Depois, o tempo de tratamento, tá? Que ela foi submetida, então, paciente está na quinta sessão, paciente está na primeira sessão, paciente finalizou o tratamento, então, o tempo de tratamento, é, o tempo que está finalizado em andamento, aí você vai colocar, né? Porque o cliente não vai saber, por exemplo, ele está na terceira sessão, mas de quantas? Então, aqui você vai colocar, o tratamento está em andamento, está finalizado. Então, em cima, o tratamento tem a sua durabilidade de 1 mês e estamos ainda em andamento. Ou o tratamento tem a durabilidade de 1 mês e já foi finalizado e esse é o resultado final. E relate alguma questão específica caso tenha. O que é questão específica? Vamos supor, eu estou falando de gordura localizada e o paciente é praticante de atividade física. Óbvio que ele vai ter mais resultado. Ele está fazendo dieta, ele é um paciente bariátrico, né, que fez a cirurgia bariátrica. Então eu preciso de colocar essas especificações, porque isso gera, quando o seguidor vê, ele vai falar assim, tá vendo essa barriga aqui? A minha é assim, eu quero igualzinho essa aqui, essa moça. Só que cada um vai ter um jeito. Então, quanto mais você deixa claro que esse ser humano é único e, e, e coloca isso de uma forma muito explícita, você está se protegendo e também não está fazendo nenhum tipo de propaganda enganosa, não está falando nenhuma mentira, porque você consegue sim esses resultados, mas claro que o paciente vai ter que ajudar, né? E aí, nós vamos aqui então para as formas de apresentar o antes e depois na sua estética. Eu dei uma sugestão aqui que nos stories, você abrir uma caixinha e perguntar ao seguidor onde ele vê mais mudança. Isso vai te ajudar na interação das suas redes sociais e também o aumento de consciência do seu seguidor quanto aos seus tratamentos. Então eu pego essa foto, um exemplo, abro uma caixinha e pergunto: onde você viu mais mudanças? E aí o seguidor, ele começa a responder: nossa, aqui na região de baixo da barriga, no braço, no seio, na perna, na celulite.
E a cada caixinha que ele responder, você vai explicando o tratamento, o que foi feito ali, o que foi melhorado, e fale ali, enriqueça a sua resposta, mostrando aí o seu trabalho. Uma outra forma de a gente mostrar um antes e depois, diferente do que a gente vê nas redes sociais, é mostrar a área que foi tratada e explicar como que você conseguiu aquele resultado. Então, aqui uma foto de antes e depois, e aqui eu circulo a área. Óbvio que esse antes e depois é um antes e depois gritante. Inclusive, é o que eu aconselho você fazer. Que você poste um antes e depois, mas que esse antes e depois seja muito bom. Não fica postando antes e depois meia boca, não, porque você denigre contra você mesmo. Então, assim, eu sei que a ansiedade é muita, mas talvez espere o paciente terminar o tratamento para você postar. E poste resultados que realmente foram muito bons. E aí aqui, ó, eu posso pegar um círculo aqui, assinar, né, colocar bem assinalado aqui aonde foi feito a melhora. Então, aqui eu mostrei na região do pescoço, na flacidez, mostrei aqui na região aqui que eu me esqueci o nome aqui agora, que você com certeza está assistindo a aula e está me corrigindo, né? Mas aqui eu mostro exatamente, bigode chinês. Obrigada, você falou aí para mim, né? E aí aqui eu mostro exatamente onde era o problema e aqui eu mostro o resultado, né? Inclusive aqui isso é um resultado gritante, eu nem sei se isso aqui é real. Isso aqui foi tirado do câmbio, tá? Mas, então aqui eu mostro muito, muito, muito e trabalho a consciência. Então aqui você pode postar tanto nos stories quanto no feed. Pode postar no feed em formato de carrossel, que são aquelas imagens sequenciais, com esses círculos mostrando, né? E aí no texto você coloca o que foi feito, quais as áreas. Então você pode fazer círculos, por exemplo, verde, amarelo, azul, e aí você fala, no círculo azul foi tratado tal, no círculo verde foi tratado tal. E assim você traz uma proposta de antes e depois muito diferente do que o mercado ele anda fazendo. Então, com isso, a gente fecha esses tipos de postagem, mas a gente ainda vai ver estratégias nos próximos módulos, mas são tipos de postagem aí que vão te ajudar a construir ainda mais autoridade nas suas redes sociais.